Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 22 de abril de 2021. Quais são os dois caminhos para o poder segundo as teorias revolucionárias da esquerda? Você sabe? Esse é o assunto do meu vídeo de hoje, com o objetivo muito mais de fazer uma reflexão sobre os caminhos do poder para a direita, para os conservadores brasileiros, mas eu vou tratar desse assunto mais lá para o fim do vídeo. Antes, eu queria agradecer a você que está doando pelo Pix ou pela conta bancária do canal. A sua doação é muito importante para ajudar este canal a se expandir, a crescer, para que eu possa melhorar aqui a estrutura e oferecer um serviço cada vez melhor. Este é o único canal no YouTube que oferece análises políticas com viés conservador em vídeos curtos à luz da ciência política e da teoria da comunicação. Gostaria de pedir a você também que se inscreva no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Lá eu publico diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo de manhã cedinho os links dos vídeos que eu posto aqui no canal do YouTube. Bom, vamos ao que interessa, gente. Os marxistas se auto-atribuem um caráter de cientificidade às suas teorias da Revolução Socialista. Por que os marxistas dizem que a teoria da história que eles desenvolveram é uma teoria científica? Porque até o surgimento de Marx, as revoluções eram um tanto quanto espontâneas. E nós assistimos ali, entre os séculos 17 e 19, uma sequência de revoluções burguesas que marcaram a formação das democracias liberais ocidentais. A Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, são as três principais revoluções que servem de referência para os modelos de democracia liberal que nós temos no mundo hoje, que os marxistas chamam de democracia burguesa, que teria que ser destruída porque ela seria uma falsa democracia. Marx e os marxistas foram estudar estas revoluções e atribuem a cientificidade da teoria marxista da revolução exatamente porque tiraram delas esse caráter espontâneo de uma explosão popular que redunda na derrubada de governos e na tomada do poder por outras forças revolucionárias. Os marxistas, então, desenvolveram duas grandes correntes teóricas sobre como se faz revolução. O principal teórico é Marx, mas ele teve seguidores, principalmente Lenin, num dos modelos de revolução, e Gramsci em outro modelo. Marx partia do pressuposto, então, que a classe proletária era a classe revolucionária. Assim como a burguesia era a classe revolucionária dos séculos anteriores, promoveu a transição do feudalismo para o capitalismo e instaurou o sistema de economia de mercado e de democracia liberal no mundo ocidental, os proletários, como não detinham nenhuma propriedade, eram os maiores interessados em socializar os meios de produção, ou seja, tomar o poder político, acabar com a propriedade privada e distribuir a riqueza supostamente de forma igualitária. Então, a teoria do Marx partia do pressuposto de que era preciso ir fomentando greves, ocupações de fábrica, até que se produzisse uma grande greve geral nacional em que o proletariado tomasse conta de toda a estrutura do país e quando este momento chegasse, os proletários teriam o poder de fato na medida em que controlariam a economia, as fábricas, a estrutura produtiva e aí tomar o poder, assaltar o palácio do governo e assumir o controle do Estado era uma questão de detalhe. Lenin aperfeiçoou esta teoria. Ele desenvolveu na Rússia o modelo dos conselhos operários. A Revolução Russa aconteceu num país capitalista atrasado, ao contrário do que Marx previa. Este foi um dos erros da teoria marxista. Marx dizia que a Revolução Socialista aconteceria primeiro nos países capitalistas adiantados.
A Rússia estava em plena Primeira Guerra Mundial. Havia, portanto, uma situação de fome. Os proletários estavam em minoria na Rússia soviética, era um país praticamente semi-feudal, majoritariamente agrícola, e os soldados russos que lutavam na Primeira Guerra Mundial eram, em geral, filhos de camponeses. Então, Lenin liderou uma revolução que mobilizava significativamente soldados, camponeses e operários. Operários eram muito poucos na Rússia da época. Havia bolsões industriais em Moscou, São Petersburgo, o resto da Rússia era praticamente um país agrícola. Então, Lenin desenvolveu a teoria dos conselhos operários, os soviets. O termo soviet, de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vem daí. Os soviets eram uma espécie de parlamento sem os outros partidos. Eram parlamentos revolucionários dos quais só poderiam participar operários, camponeses e soldados. Usando a teoria marxista da ideia da greve geral insurrecional, Lenin então desenvolve um partido revolucionário, um partido de quadros, de poucos ativistas, altamente qualificados do ponto de vista intelectual, estudavam muito, para se infiltrar nas fileiras dos soldados, entre os camponeses e nas fábricas e insuflar os trabalhadores à rebelião. Num contexto de fome, de frio, de carência de estrutura de sobrevivência da população pobre da Rússia soviética em guerra, Lenin então obtém sucesso e quando ele percebe que os conselhos operários, os soviets, estavam disseminados por todo o país, ele chega à conclusão que era hora de tomar o poder e aí o assalto ao Palácio de Inverno também era uma questão de detalhe. De fato, os comunistas já tinham tomado o poder, controlavam as unidades militares através da insurreição dos soldados famintos. Soldados, como eu disse, eram filhos de camponeses que desertavam e voltavam do fronte de guerra para suas cidades ou para as propriedades rurais com a arma na mão e com fome. Portanto, não era difícil convencê-los a aderir à revolução. E assim, Lenin toma o poder na Rússia em 1917. As outras correntes marxistas da Revolução Socialista neste estilo de assalto ao poder são derivadas do leninismo. Uma muito importante é o maoísmo. A China de Mao Tse-tung não tinha operários, era um país predominantemente agrário, camponês, e Mao desenvolve a teoria da guerra camponesa prolongada, a ideia de cercar a cidade pelo campo. O Partido Comunista Chinês, então, se infiltra no interior da China, conquista os camponeses para a revolução e toma o poder de assalto, tendo os camponeses como a principal classe revolucionária. Mais uma vez, ao contrário do que Marx dizia ou achava, a classe revolucionária na China de Mao Tse-tung foram os camponeses. Depois houve o caso da teoria foquista ou da guerra popular revolucionária. O foquismo, a teoria do foco revolucionário, é a teoria de Che Guevara e Fidel Castro. Claro, eles eram uma meia dúzia de estudantes armados, tomaram o poder numa ilha, mas eles inspiraram toda a esquerda latino-americana daquele tempo, que sonhava com a ideia de que um pequeno grupo de estudantes de classe média bem armados poderiam tomar o poder em países do tamanho do Brasil, da Argentina, do Chile e assim por diante. Nunca deu certo. E por fim, a teoria de Ho Chi Minh, o líder revolucionário vietnamita que trabalhava com a ideia de guerra popular revolucionária, ou seja, conquistar uma parcela do país, dividir o país ao meio, como aconteceu com o Vietnã e com as Coreias, e entrar numa guerra de fato, de um pedaço do país contra outro pedaço do país. Todas essas teorias revolucionárias foram testadas e a teoria foquista chegou ao poder em Cuba, a teoria da guerra camponesa chegou ao poder na China e a teoria da guerra popular prolongada chegou ao poder no Vietnã.
E assim por diante, estas teorias foram aplicadas ao longo de décadas e desde a Revolução Russa até a década de 80 do século XX, a esquerda estava numa ofensiva no mundo inteiro, se metendo nas guerras de independência das ex-colônias na África, na Ásia e assim por diante, e transformando as guerras de independência nacional em luta armada pela implantação do socialismo. Foi assim que aconteceu em vários países da Ásia, aconteceu em Angola, Moçambique, em outros países da África e assim por diante. Apenas aqui na América Latina, à exceção de Cuba, os comunistas não conseguiram tomar o poder valendo-se da teoria do foco revolucionário. No Brasil, o PCdoB da Manuela era um racha do Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro se pautava pela teoria clássica do Marx. Não foi um partido que aderiu à luta armada, mas o Partido Comunista Brasileiro foi rachando em vários pequenos grupos. O principal deles foi o PCdoB. Partido Comunista Brasileiro era um partido que foi extinto e hoje é o Cidadania. O PCdoB, Partido Comunista do Brasil, era originalmente caudatário da teoria maoísta. Depois os rachas todos do Partido Comunista Brasileiro foram dando origem a vários pequenos grupos armados, terroristas e guerrilheiros que ao longo dos anos 60 e início dos anos 70 tentaram tomar o poder no país através de um golpe de Estado. A diferença é que não era um golpe de Estado bancado pelas Forças Armadas, como defendem aí os que propalam a ideia da intervenção militar. Era um golpe de Estado protagonizado por estudantes de classe média radicalizados, armados, assaltando bancos, sequestrando gente, imaginando que iam conseguir tomar o poder dessa forma num país do tamanho do Brasil. Como se sabe, não deu certo. Aconteceu o regime militar de 64, que combateu esses grupos armados com armas na mão, foi, portanto, uma contra-revolução armada que impediu a chegada dos comunistas ao poder e a esquerda brasileira, então, fracassou. O que fez a esquerda brasileira? Ela fez uma autocrítica, uma análise dos seus erros, chegaram à conclusão que não haveria como tomar o poder num país do tamanho do Brasil com base nas teorias revolucionárias, nem do Marx, nem do Lenin, nem do Mao, nem do Che e do Fidel e nem do Ho Chi Minh. Quem passou a ser então o autor de referência da esquerda brasileira? Antônio Gramsci, um comunista italiano que passou a maior parte do seu tempo de vida na prisão e que escrevia a sua teoria revolucionária da prisão. Qual a diferença entre Gramsci e Lenin? Lenin, assim como Marx, se dedicou a estudar como tomar o poder de assalto. Ou seja, as revoluções burguesas dos séculos 17, 18 e 19, ou mesmo a Revolução Russa, eram revoluções focadas na ideia de que o poder residia no palácio do rei, no caso dos russos, no palácio do czar Nicolau II. Então, revolução na cabeça desses caras era tomar de assalto o palácio do governo, decapitar o rei, como fizeram os franceses na Revolução Francesa, e tomar o poder. Então, o modelo da Revolução Russa, de certa forma, segue o modelo da Revolução Francesa como estilo de tomada do poder. É óbvio, a Revolução Francesa foi uma revolução que redundou numa democracia liberal capitalista, a Revolução Russa num regime comunista. Gramsci, ao contrário de Lenin e desses outros autores que propalaram essas teorias revolucionárias, se focou em estudar não a tomada do poder, não o golpe de Estado, que é o cume, o apogeu do processo revolucionário de tomada do poder, mas ele foi estudar como a burguesia revolucionária dos séculos 17, 18 e 19 preservou o poder depois de conquistá-lo. E aí surge a ideia da guerra cultural. Gramsci então defendia a ideia que para preservar o poder era preciso conquistar os corações e mentes da sociedade.
foi estudar como os valores da burguesia revolucionária substituíram os valores da sociedade feudal. A ideia de propriedade privada, de liberdade individual, de direitos humanos e direitos individuais, a partir das revoluções burguesas, se disseminou na Europa, passando a ser aceita como valor cultural a ser preservado. A ideia, portanto, de democracia, de que nas sociedades os governos têm que ser eleitos pelo voto da maioria, que o poder se conquista pacificamente através de eleições, que os conflitos de natureza privada são resolvidos pela justiça, que o poder deve ser tripartido entre executivo, legislativo e judiciário, enfim, estes valores que surgiram com o ideal revolucionário das revoluções burguesas, seja na sua versão parlamentarista, oriunda da Revolução Gloriosa na Inglaterra, seja na sua vertente republicana, oriunda da Revolução Francesa ou da independência dos Estados Unidos, se espalharam por todo o Ocidente, passando a caracterizar um sistema político e econômico dominantes. E dominantes por quê? Porque a Revolução Burguesa, capitalista, liberal, durou e dura tanto tempo. Porque a maioria da sociedade foi conquistada para aceitar os valores culturais dessas revoluções. Ou seja, para Gramsci, mais importante do que tomar o poder de assalto, do que derrubar o governo instalado no poder de Estado, é preciso antes conquistar os corações e as mentes das pessoas. Convencer a maioria do povo de que certas ideias, no caso dos comunistas, as ideias comunistas, são boas, desejáveis, que elas farão bem às pessoas se o governo for comunista e o regime político e o sistema econômico comunista substituírem o regime político e o sistema econômico capitalista. Portanto, a esquerda brasileira, depois de 64, depois de ser derrotada nas suas tentativas frustradas de tomar o poder pela luta armada, abandonou a ideia de luta armada e aderiu à teoria gramsciana da guerra cultural. E pasmem, isto aconteceu em pleno regime militar. Os militares, achando que não poderiam sufocar completamente a esquerda, adotando uma teoria que por muitos é chamada de teoria da panela de pressão, ou seja, você tem que deixar uma válvula de escape para o inimigo, uma rota de fuga, resolveu deixar a esquerda com as universidades. Havia ali um grau de censura, de controle, de repressão, mas basicamente nas salas de aula, nos ambientes universitários, a esquerda tinha um relativo grau de liberdade para atuar. E o que fez a esquerda, então, ao longo das décadas que se sucederam ao regime militar, e repito, inclusive durante o regime militar, formou 3 gerações de jovens para gostarem, aderirem às ideias socialistas. Ou seja, pessoas que tinham lá na década de 60, final da década de 60, década de 70, eram adolescentes, tinham lá seus 16, 17 anos, estavam entrando na universidade, passaram a ser cooptadas pela esquerda e doutrinadas para o ideário socialista. Isto aconteceu nos anos 60, 70, 80 e 90, anos em que a esquerda passou a construir o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é formado por vários grupos, alguns deles oriundos da esquerda do passado. Vários grupos que eram da luta armada aderiram ao PT, a esquerda da igreja, o pessoal das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, os sindicalistas e os intelectuais universitários formaram então um partido com a intenção de ser um partido de massas, ao estilo dos partidos socialistas europeus. Partidos voltados para educar as classes trabalhadoras para os valores socialistas. Pacientemente, então, a esquerda se dedicou à doutrinação dos universitários,
dos religiosos que faziam trabalho de base nos bairros populares da sociedade, tomou conta das associações de bairro, dos sindicatos, das entidades estudantis e das cátedras universitárias e redações da imprensa da mídia tradicional. Ao longo desses anos, estas gerações de estudantes doutrinados pela esquerda chegaram ao poder dentro das empresas, dentro do poder judiciário. Sim, as faculdades de direito não formam apenas advogados, formam procuradores, formam juízes, formam médicos, formam engenheiros, formam professores que passaram a reproduzir a ideologia socialista não apenas dentro das universidades, mas dentro das escolas secundárias e das escolas primárias. Então, ao longo das décadas de 70, 80, 90, a esquerda se dedicou a esta tarefa de, me perdoem a heresia, evangelizar a sociedade para a teoria comunista, para acreditar que o socialismo é uma coisa boa, justa e desejável. Chegaram ao poder com a eleição do PT. Aliás, talvez antes, com a eleição do próprio Fernando Henrique Cardoso e do PSDB, que, segundo a teoria das tesouras, tão propalada pelo filósofo Olavo de Carvalho, é co-irmão do PT. Então, estas décadas de trabalho ideológico da esquerda na base da sociedade resultaram a 2 governos do PSDB e a 4 governos, 3,5, já que houve impeachment da Dilma, do PT. Anos e anos de poder. E mesmo agora que nós tiramos o PT do governo, nós não tiramos a esquerda do poder. Essa é a questão. Observem a dificuldade que o presidente Bolsonaro tem de implementar o programa de governo em nome do qual ele se elegeu. Ele bate numa barreira ideológica muito forte, porque dentro do poder judiciário, dentro do poder legislativo, dentro das redações da mídia, dentro do sistema educacional e dentro de boa parte das nossas igrejas, existem forças sociais que acreditam no socialismo e lutam contra os valores conservadores. Observem, todo mundo acho que está me ouvindo aqui sabe disso, a maioria da população brasileira é culturalmente conservadora. São pessoas de maioria cristã, que defendem a família, enfim, professam valores que são contra a legalização das drogas, são contra o aborto, mas essas pessoas foram capazes de eleger o PSDB e o PT, gente. Por quê? Porque foram iludidas pela ideologia socialista, porque apesar de serem culturalmente conservadoras, elas são despolitizadas. Os conservadores politizados no Brasil, você que está aí assistindo meu vídeo, nós somos 30% da população. Do outro lado, lá na extrema esquerda, existem também 30% de esquerdistas. Isso mesmo, você que não acredita que Lula tem o percentual que tem na pesquisa, some aí o percentual do Lula com o percentual do Ciro Gomes, com o percentual do PSOL e de outros partidos da esquerda, e você vai ver que a esquerda tem muito poder dentro da sociedade brasileira, poder de fato. Eles podem não estar no palácio do governo, sentado na cadeira do presidente, com a caneta do presidente na mão, como está o presidente que nós elegemos, mas eles têm poder, no mínimo, poder de impedir um governo conservador de governar. Por quê? Porque este governo conservador foi eleito graças a um acidente da história. O PT forçou a mão, roubou demais, forçou demais essa questão da ideologia de gênero, dos valores culturais subversivos da esquerda, e a sociedade brasileira resolveu dar um basta, ou seja, este eleitor de centro, conservador culturalmente, despolitizado, que votou no Fernando Henrique, que votou no Lula, que votou na Dilma, dessa vez veio para o lado da direita e votou no presidente Bolsonaro. Mas a esquerda ainda domina as instituições educacionais, religiosas e a mídia. Essa é a grande questão, gente. Ou a direita aprende essa lição, ou nós nos organizamos num partido que vá fazer educação
da população para os valores conservadores, mostrar para a sociedade, por A mais B, detalhadamente, didaticamente, que o socialismo é uma ideologia do mal e defender as ideias da liberdade, da propriedade privada, da família, dos valores cristãos, ou nós corremos o risco sério de perder o governo, porque o poder de fato nós ainda não conquistamos. O poder de fato não está apenas na cadeira do presidente da República. É óbvio que estando lá, algum poder o presidente tem, mas considerando o poder que a esquerda tem na sociedade brasileira, o presidente pode muito pouco, e é isso que nós estamos vendo. Esta é a lição que temos que aprender. E se você acha que aprendeu alguma coisa nova com esse vídeo de hoje, faz um Pix aí, ajuda o canal a crescer, compartilhe esse vídeo, ajude os conteúdos desse canal aqui a chegarem o mais longe possível. A sua doação é muito importante para isso, e se você está sem grana e não tem nem 5 pilas para dar para o canal, compartilhe esse vídeo, ajuda a expandir os conhecimentos que eu tento passar para você aqui. E aí, gostou? Então, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se no meu canal do YouTube, lembre-se de se inscrever também no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, e o comentário de hoje era esse. Até o próximo.